CDS-TV, a nossa televisão. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, cumprimos hoje um dia de luto nacional e bem pelas vítimas de violência doméstica e eu registro o largo consenso partidário em torno deste tema, mas mais do que proclamações nós precisamos de ações. O CDS tem há mais de um ano neste Parlamento um conjunto relevante de propostas na área da justiça, algumas das quais que podem ter um impacto direto nesta área da violência doméstica, nomeadamente quando se trata de rever o enquadramento penal que visivelmente está desajustado em relação a uma série de crimes. Apesar de todos os partidos terem reconhecido a relevância do tema justiça, a verdade é que até agora nenhum deles contribuiu e, portanto, eu desafio o Governo, desafio o Partido Socialista, também nesta Casa, a apresentarem os seus projetos, as suas propostas, para se poder trabalhar em comum, nomeadamente olhando para essas propostas que já estão aqui há mais de um ano. Mas, Sr. Primeiro-Ministro, antes ainda de ir a outras questões, queria referir um aspecto que nos tem, de alguma forma, deixado perplexos. O Sr. Primeiro-Ministro desdobra-se em proclamações sobre a Europa e até diz que o Partido Socialista é a Europa. Acontece que na sua família europeia socialista há hoje vários partidos, como o senhor, governam os respectivos países e sobre os quais recaem suspeitas muito graves e dúvidas muito graves, nomeadamente em relação a casos de corrupção. Estou a falar especificamente de Malta ou da Roménia. Acusações ao mais alto nível, nomeadamente sobre o uso de fundos comunitários, que inclusivamente no caso de Malta até envolvem suspeitas graves de assassínio de uma jornalista. Nós não conhecemos nenhuma posição pública sobre este assunto do Sr. Primeiro-Ministro, líder do Partido Socialista, que se desdobra na Europa a mostrar a sua receita de boa governação à esquerda. Eu gostava de saber se o Sr. Primeiro-Ministro, líder do Partido Socialista, vai manter esse silêncio conivente. Obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro para responder, por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Assunção Cristas. Bom, eu creio que aqui a Sra. Deputada estará como deputada e também como líder do CDS-PP, mas eu estou cá só como Primeiro-Ministro e, portanto, não lhe vou responder como líder do Partido Socialista. Já tive uma vez a ocasião de lhe dizer que, sempre quiser falar com o líder do Partido Socialista, tenho o maior gosto em recebê-la no Largo do Rato, que é a sede nacional do PS, e falaremos nessa circunstância. Muito obrigado. Continua no uso da palavra a Sra. Deputada Assunção Cristas, por favor. Sr. Primeiro-Ministro, registro o absoluto desinteresse sobre este tema, que devia se interessar ao Primeiro-Ministro de Portugal, que além do mais é socialista, que se senta com os seus colegas socialistas, igualmente Primeiros-Ministros, no Conselho de Ministros Europeu, que vai fazer palestras e conversas sobre como governar à esquerda, que até os acolhe em Lisboa, num congresso do Partido Socialista Europeu e que não tem uma palavra para denunciar estes casos de corrupção. Fiquei muito mal, acho muito grave, mas mostra também qual é o interesse do Partido Socialista nestes temas. Vamos passar para um outro assunto, Sr. Primeiro-Ministro. O Sr. Primeiro-Ministro referiu-se ao novo banco como um banco mau ou péssimo. Ficámos na dúvida sobre se era mau ou péssimo, mas não temos dúvida sobre a ligeireza da afirmação que, de resto, voltou a repetir hoje aqui nesta Casa. E a minha pergunta é se, de facto, não vai rever essa sua qualificação, porque é grave para um banco que está neste momento a operar no mercado. Obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada. Nunca me ouviu falar, como Primeiro-Ministro, sobre qualquer outro governo europeu, seja o de Malta, seja o da Eslováquia, seja o da Hungria, porque como Primeiro-Ministro não o devo fazer. Agora, noutras qualidades, já o tenho feito sobre qualquer um destes governos e sobre qualquer uma destes temas. Quanto ao mais, eu limito-me a constatar, eu não sou uma agência de rating dos bancos, eu limito-me a registar que o banco que diziam que era bom tem tido as necessidades de capital que tem manifestado ter essas necessidades de capital e que só nestes anos já perdeu 4 mil milhões de euros de capital. Agora, porquê? Há uma coisa que sabemos,
a fazer fé nos relatórios que têm sido apresentados pela administração. Não resulta da gestão da atual administração. Se resulta, portanto, seguramente, da forma como foi feita a separação entre bom e mau no momento da resolução. Muito obrigado. Obrigado. Continua no uso da palavra a senhora deputada Assunção Cristas. Faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, enquanto líder do Partido Socialista, não ouvimos nada sobre os governos de Malta ou da Roménia, portanto, desafio a que tome posição pública sobre esse ponto. Em relação ao novo banco, Sr. Primeiro-Ministro, eu acho que o Sr. Primeiro-Ministro tem muito mais deveres do que qualquer agência de rating, que não tem como dever defender o interesse nacional. Portanto, parece-me grave as afirmações que fez ontem, as afirmações que fez hoje e, além do mais, é extraordinariamente desconcertante, a menos que haja algo novo, e eu aqui concordo com a senhora deputada Catarina Martins, a menos que haja algo novo, porque repare, quando o senhor Primeiro-Ministro teve conhecimento e aprovou a venda do novo banco, já sabia que ia uma responsabilidade contingente através dos ditos empréstimos até 3,9 mil milhões de euros. Isso toda a gente sabia. De resto, eu também nem sei como é que o Bloco de Esquerda se indigna tanto, porque aprova os orçamentos de Estado onde estão previstos os montantes que estão para dar entrada nesse mesmo fundo de resolução. E, portanto, aqui não há novidade nenhuma. A minha pergunta hoje é saber se há conhecimento de mais imponderáveis que possam levar para além desse limite dos 3,9 mil milhões de euros. Essa é que é a pergunta relevante. E essa é que é a pergunta relevante à luz do mecanismo que, sim, o seu Governo aceitou. Obrigado. Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro. A Comissão de Acompanhamento e o Agente de Validação. Senhora deputada Assunção Cristas, eu sei que o tema do novo banco é um tema que costuma tratar por SMS à saída da praia. Mas, e seguramente por isso, ainda não se deu conta que a resolução decidida em 2014 colocou o banco sob a gestão da entidade de resolução. A entidade de resolução é o Banco de Portugal. O Banco de Portugal assegurou o processo de negociação da venda, falhada em 2015, e que conseguiu em 2017. Ao Governo, enquanto representante do Estado, o que foi solicitado foi um empréstimo ao Fundo de Resolução, de forma a que o Fundo de Resolução pudesse assegurar o capital contingente que o comprador exigia como salvaguarda para o risco das contas do banco virem a evidenciar, efetivamente, mais necessidades de capital do que aquilo que evidenciavam. Aquilo que o Governo recusou ao Banco de Portugal foi que esse mecanismo fosse de garantia. É doutor em Direito, escuso-me de desenvolver a diferença. O que aceitámos foi simplesmente conceder um empréstimo por um mecanismo que tem um prazo limitado, que tem um montante máximo limitado e que os bancos têm que redevolver aos contribuintes com juros ao longo dos próximos 30 anos. Foi isto que aceitámos e mais nada. Foi isto e mais nada que aceitámos. Quanto ao juízo que eu faço, é o juízo que resulta das próprias necessidades de capital que a administração e os seus acionistas vêm dizendo que o banco necessita, não em virtude da sua gestão, mas da herança que encontraram no banco. Talvez assim se perceba melhor porque é que em 2015 afinal não apareceu nenhum comprador, porque é que em 2017 só apareceu um e com tantas cautelas, e talvez se perceba melhor porque razão é que foi por dentro da parte do Governo não ter aceito nacionalizar o banco, ficar com o banco e também não ter sujeitado nem os depositantes, nem os trabalhadores, nem os clientes do banco ao risco da sua liquidação. Muito obrigado, Sr. Muito obrigado. A palavra continua a ser da Sra. Deputada Assunção Cristas. Faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Ao Sr. Primeiro-Ministro, eu tenho que lhe dizer que aquilo que acabou de nos explicar não corresponde exatamente à verdade. Porque se for olhar para o ponto 146 da decisão da Comissão Europeia,
está muito claramente que o banco, ou o Estado, melhor dizendo, tem uma responsabilidade sem limites, respondo, se for necessário garantir a solvência do banco num cenário adverso da Comissão Europeia. Ou seja, 3,9 mil milhões de euros de empréstimo que ficou desde logo assente. E eu lembro na altura, o Sr. Primeiro-Ministro e o Ministro da Justiça tinham dito, não vamos lá chegar. Pelos vistos, vamos lá chegar, porque estamos a chegar a bom ritmo. Aliás, os incentivos eram todos para lá se chegar. Segundo, há mais medidas que podem ir até 4,2 mil milhões de euros. Outro tipo de medidas. Mas ainda se diz mais, que não há qualquer limite, se for necessário, assegurar os rácios no cenário mais adverso. E, portanto, Sr. Primeiro-Ministro, lamento desmenti-lo, mas aquilo que nos esteve a tarde toda a dizer aqui a todos não corresponde à verdade. O Governo é sim, o Estado é sim responsável, se a dado momento se perceber que os rácios não estão a ser cumpridos. E, portanto, a minha pergunta é, tem ou não alguma informação que lhe permita dizer que não vão ser cumpridos esses rácios? Sr. Primeiro-Ministro, por favor, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhora Deputada, como quer eu, quer o Sr. Ministro das Finanças, temos repetidamente dito nos últimos dias, e que o Sr. Ministro das Finanças poderá, aliás, aprofundar longamente na audição parlamentar que se segue, o Governo não dispõe de qualquer informação que venha a exigir, direta ou indiretamente, da parte do Estado, qualquer outra intervenção, para além daquela que se obrigou de financiar até ao limite de 3.890 milhões de euros o Fundo de Resolução, que é uma outra entidade pública, com a contrapartida do reembolso com juros por parte dos bancos do dinheiro que venha a ser emprestado pelo Estado ao Fundo de Resolução. Espero que desta vez tenha sido absolutamente claro naquilo que temos dito e repetido ao longo dos últimos dias. Muito obrigado, Sr. Senhora Deputada Assunção Cristas, por favor, tem a palavra. Foi muito claro, Sr. Primeiro-Ministro, simplesmente isso continua a não corresponder à verdade e por isso mesmo o CDS foi contra esse negócio em 2017 e pede ao Governo para olhar muito bem para o ponto 146 da decisão da Comissão Europeia, onde está muito claro que podemos estar perante um poço sem fundo. O Sr. Primeiro-Ministro falou aqui várias vezes de uma hipótese de Comissão Parlamentar de Inquérito. O Sr. Primeiro-Ministro é líder do Partido Socialista, é secretário-geral do Partido Socialista. Certamente que dá boas indicações ao seu líder da bancada. Vai ou não o Partido Socialista propor uma comissão parlamentar de inquérito? Muito obrigado. Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu já sabia que me detestava enquanto Primeiro-Ministro, mas fico agora comovido em saber que madurará como líder do Partido Socialista. Já é uma melhoria, já é uma melhoria. Agora, eu não sei quais são as regras no seu partido, sei quais são as no meu. E as no meu é muito simples. O Primeiro-Ministro dirige o Governo, o líder da bancada do PS dirige a bancada do PS. Muito obrigado. Muito obrigado. E como todos o Governo e os parlamentares devem saber, não pode haver mais do que 2 comissões parlamentares de inquérito em funções ao mesmo tempo. Já estamos com 3 comissões parlamentares por consenso total e, portanto, enquanto não acabar uma, não haverá uma quarta de certeza. Vamos passar a palavra à senhora deputada Assunção Cristas, ainda tem tempo. Muito obrigada, Sr. Presidente da Assembleia da República. Eu sugeri que informasse o Sr. Primeiro-Ministro, porque assim escusava de fazer uma figura tão triste a propor alguma coisa que nem sequer era possível. Sr. Primeiro-Ministro, teríamos muito mais para falar sobre estes pontos, mas há um tema incontornável e que eu não posso deixar de trazer hoje aqui. Esse é o tema da saúde. Porque, mais uma vez, nós continuamos com demissões na área da saúde. Ainda ontem foi o caso do Centro Hospitalar de Leiria. Mais uma vez foi dito e explicado que havia demissão por falta de meios e falta de investimentos. Sr. Primeiro-Ministro, quando é que vai assumir o absoluto falhanço do seu Governo nesta área da saúde?
Mas como eu compreendo que o Sr. Primeiro-Ministro está absolutamente perdido neste ponto, o CDS tem tido a preocupação, de resto como noutras áreas, a supervisão bancária, felizmente o Governo agora tem propostas, ótimo, se as quiser trazer já para a semana, quando nós temos o nosso agendamento putestativo, são muito bem-vindas, mas dizer que também na área da saúde nós temos trazido muitas propostas liderantes da autonomia dos hospitais, de um novo modelo de financiamento para garantir melhores resultados e não ser só os números da produção, que o Sr. Primeiro-Ministro tanto gosta de citar, mas eu vou-lhe lançar mais um desafio. Porque é que o Sr. Primeiro-Ministro não pega nos CRIs, nos Centros de Responsabilidade Integrada, que tão bons resultados têm? O primeiro, veja-se, é de 1988, do professor Manel Antunes, à época em Coimbra. Porque é que não pega neste modelo e não conseguimos ter aqui melhores resultados na área da saúde? Obrigado, Porque está visto Deputada. que tudo o que tem feito neste domínio tem falhado redondamente. Muito obrigado. O Sr. Primeiro-Ministro tem a palavra para responder, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada. No caso concreto de Leiria, ainda onde a Sra. Ministra da Saúde teve a ocasião de reunir com o Sr. Presidente da Câmara para analisar os problemas que existem no hospital. Num hospital onde tem sido feito um esforço de grande investimento, mais de 11 milhões de euros nos últimos três anos, e como lhe tenho tido repetidas vezes a ocasião de dizer, de facto, nós recebemos um Serviço Nacional de Saúde a requerer um grande esforço de recuperação. E foi por isso que já conseguimos contratar 9.000 novos profissionais para o Serviço Nacional de Saúde, entre médicos, enfermeiros, técnicos diagnósticos, outros profissionais. Graças a isso, infelizmente, a produção aumentou. E a senhora deputada não gosta de ouvir falar da produção, mas a produção é o que permite saber se estamos a dar mais consultas ou menos consultas, a fazer mais cirurgias ou menos cirurgias. E aquilo que a senhora deputada verdadeiramente não gosta é que a resposta a cada uma destas perguntas é que, efetivamente, nós temos hoje, nos centros de saúde, mais consultas que em 2015. Nos hospitais, mais consultas que em 2015. Nos hospitais, mais cirurgias do que em 2015. Ou seja, o Serviço Nacional de Saúde está a atender mais pessoas, a tratar mais pessoas. Estamos a fazer isto com 25% menos das taxas moderadoras. Estamos a fazer isto com um melhor horário de trabalho para os enfermeiros, que recuperaram as 35 horas que tinham sido retiradas. Alargámos mesmo as 35 horas aos enfermeiros que, tendo sido contratados com contrato individual de trabalho, nunca tinham tido este horário. Repusemos aos enfermeiros o subsídio de especialidade que tinha sido retirado. Da mesma forma que repusemos vencimentos, da mesma forma que beneficiaram da redução da sobretaxa, da mesma forma que estamos a investir, quer na criação de novas USFs, para atingir a meta que nos fixamos, das 100 novas USFs até ao final deste ano. Vou já concluir, Sr. Presidente. Como por no ano passado reduzimos em 48% o atraso dos pagamentos nos hospitais e temos este ano previsto, como sabe, em 11 hospitais, um novo modelo de gestão mais autónomo, mais responsabilizante, que permita ter maior eficiência e cujo acompanhamento e cujo desenvolvimento acompanhamos com muita atenção, muita expectativa de que possa contribuir para uma gestão mais ágil do nosso Serviço Nacional de Saúde, para continuarmos a melhorar a qualidade da saúde dos portugueses. Muito obrigado, Sr. Deputado e Sra.